Bom dia, turma, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Aqui é o professor Ramon de Química e eu estou gravando esse vídeo aqui com o intuito de estar me apresentando para aqueles alunos que ainda não me conhecem e também, até mesmo para aqueles que já me conhecem, né, estar me conhecendo um pouco melhor, certo? E também tem um segundo objetivo, né, a gravação desse vídeo, é apresentar os conteúdos que vamos estar trabalhando na disciplina de Química durante esse primeiro bimestre, certo, turma? Bom, vamos lá então. Primeiramente, meu nome é Ramon Miranda Silva, eu sou graduado em licenciatura em Química, ou seja, né, formação para dar aula de Química mesmo. Além disso, eu tenho mestrado em Química pela Universidade Federal de Goiás e atualmente eu faço doutorado em Química também pela Universidade Federal de Goiás. Com vocês aqui no Colégio Costa e Silva, eu já estou trabalhando há cerca de 1 ano e meio, certo? Mas eu tenho ao todo mais de 3 anos de experiência dando aula, certo, turma? Pessoal, no ano passado, vocês estudaram os conceitos iniciais sobre química. Vocês viram lá sobre tabela periódica, vocês viram lá sobre substâncias químicas, vocês viram sobre o que? Ligações químicas e uma introduçãozinha sobre reações químicas também, certo? Principalmente ali sobre átomo, né? E, ou seja, vocês aprenderam no primeiro ano que a matéria, tudo que é matéria, ou seja, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, são formados por átomos e esses átomos se ligam entre si formando substâncias, né? E essas substâncias na natureza, elas comumente são encontradas em quê? Juntas com outras formando o quê? Misturas, né? Onde a gente tem as misturas homogêneas e misturas heterogêneas. No segundo ano, a gente vai estudar como um dos principais objetivos, estudar as reações químicas. E essas reações químicas acontecem como? Através de misturas de substâncias, ou seja, você tem uma substância A, né, com a substância B, você mistura as duas e você transforma ela numa substância C. Só porque primeiro, antes da gente estudar sobre as reações químicas em si, a gente tem que entender um pouco melhor sobre como essas substâncias são organizadas na natureza. É onde a gente entra os tipos de dispersões. Tipos de dispersões são exemplos do quê? De misturas, né? Ou misturas de substâncias, certo? Lembra lá que a gente estudou sobre misturas homogêneas e heterogêneas? São basicamente o estudo dessas misturas, né? E o estudo dessas misturas e a classificação delas. Basicamente, a gente classifica essas dispersões. Por que diz dispersões? Porque você tem um componente disperso em outro, certo? Né? Esses tipos de dispersões, elas são divididas em três. Primeiro são as soluções, depois a gente tem os colóides e por último a gente tem as suspensões. Qual que é a diferença principal entre elas? O tamanho do disperso, né, das partículas dispersas em um meio. Como assim, professor? Se eu pegar um exemplo aqui, ó, de solução, eu pego o sal, né, misturo ele com a água, eu tenho o quê? Uma água com sal, ou seja, uma água salgada, né? O sal, quando ele adicionado na água, ele se dispersa na água e as suas partículas, as partículas dos sais, elas ficam em tamanhos tão pequenos dispersas ali no meio que a gente não consegue ver a olho nu nem com a ajuda de microscópio, né? A gente não consegue por quê? Porque elas estão muito dispersas. Então as partículas do sal aqui, pessoal, que é o disperso, ele fica muito pequeno em relação à solução, em relação ao meio onde ele está sendo disperso, né? Em relação ao dispersante. Né? Os colóides são exemplos de misturas homogêneas, onde você tem o quê? Uma característica assim, mais gelatinosa, por exemplo, pastas, né, o queijo, geleias, né, a gelatina como um todo, onde você tem o quê? Partículas dispersas ali no meio um pouco maiores. Né? E por elas serem maiores, estarem bem dispersas ali de forma homogênea, elas dão essa característica essa característica mais gelatinosa, onde você não tem nem a mistura não é nem líquida como um todo, nem sólida, é um intermediário ali, certo? Então a gente vai ver o quê? Na natureza a gente encontra muitos colóides e no nosso cotidiano também, né? Esses aqui são exemplos de colóides, né? Toda vez que você encontra uma substância que ela tem essa característica mais gelatinosa, você pode ter certeza que você tem uma mistura homogênea ali, e essa mistura é classificada como colóides, e a principal diferença dela com as soluções é o tamanho das partículas ali dispersas. E por último a gente tem as suspensões, certo? Então, suspensões são o quê? São misturas onde as partículas do disperso é aquela porção em menor quantidade, elas são bem maiores, né, do que na solução e do que no colóide. A gente consegue ver até a olho nu. O exemplo aqui a gente tem a poeira. A poeira nada mais é do que a mistura entre o ar
com a areia, né, partículas de areia. Elas estão dispersas aqui, né, uma na outra, formando uma mistura, só que a gente consegue ver, né, a olho nu essa poeira no ar, né, certo? Então, esses são exemplos de como a gente encontra misturas na natureza, certo? A gente pode encontrar tipos de solução. As misturas na natureza, elas podem ser soluções, elas podem ser colóides ou suspensões. Isso aqui não vai nos dar base para a gente estudar o quê? Estudar principalmente o cálculo o cálculo das soluções, né? Como assim, professor? Uma primeira característica das soluções, né, dessas misturas homogêneas é o coeficiente de solubilidade. Perdão aqui, que é o que? A capacidade que um solvente tem em dissolver uma quantidade de soluto. Como assim, professor? A quantidade de, por exemplo, a capacidade que um copo de água tem de dissolver uma quantidade X de soluto, uma quantidade X de sal. Alguém que já fez, por exemplo, já viu que quando você vai fazer um suco, você coloca açúcar lá e tem a hora que ela fica uma quantidade de açúcar lá no fundo, e essa açúcar no fundo, você pode mexer que ela não dissolve. Por que ela não dissolve? Porque ela atingiu a quantidade máxima de soluto, essa parte sólida, dissolvida em solução, né? Dissolvida aqui no solvente, né, que é a parte líquida. Então, chegou um ponto, a gente não consegue dissolver mais. E isso a gente chama de coeficiente de solubilidade, que é a capacidade, né, que um solvente tem, né, a parte líquida da solução, um solvente tem de dissolver uma quantidade X de soluto, certo? A gente vai entender como isso é formado, né, como isso é visto na prática através de gráficos, através de exemplos práticos e tudo mais, e depois a gente vai começar a estudar sobre as soluções, né, como calcular concentração dessas soluções, certo? Concentração comum, porcentagem em massa, concentração molar, diluição. Ah, professor, por que eu estudo isso? Onde eu encontro isso no meu dia a dia? Em todo alimento você vai ver lá nas descrições dele, né, concentração de número de sódio, concentração, né, concentração de carboidratos, concentração de açúcar, concentração de vitaminas e tudo mais. E essas concentrações, elas são medidas através do quê? Do cálculos comuns que a gente aprende na escola mesmo, certo? A indústria utiliza isso e saber identificar e calcular essas concentrações nos facilita o entendimento, né, daquelas instruções de coisas básicas como alimentação, que a gente tem que sempre estar atento a elas, né, para ter uma vida mais saudável. Então, turma, esses são os conteúdos que a gente vai estar trabalhando. Aqui ficou terceiro ano, só porque está errado aqui, só um erro de digitação mesmo. Isso aqui é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando durante esse bimestre, certo? Tentei resumir, a gente vai estar trabalhando mais detalhadamente e fazendo exercícios, experimentos, né? Experimentos no caso nosso aqui, assistindo experimentos, beleza? E eu espero que vocês tenham um bom ano letivo e o que vocês precisarem de mim é só me chamar, certo? Então tenham um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde e vamos lá. Até a próxima aula.